Grava. Então, vou compartilhar a tela. Bom, então vamos lá. Então, bom dia novamente. Nós estamos, então, mais uma aula aqui da disciplina Fitopatologia aplicada, né? E então vamos falar de doenças do arroz e métodos de controle, né? A gente disponibiliza, já está disponibilizado para vocês esses slides, né? E os textos, né? Que a gente utilizou como para preparar os slides, né? Ou seja, é o texto base, né? Ou o texto de referência, que eu gosto de chamar assim. Então, vamos falar das doenças do arroz. O cultivo do arroz já foi importante aqui para a nossa região, tá? O arroz, ele historicamente foi sendo recomendado, né? Para quando você quer, logo que você desmata uma área, né? E quer iniciar o cultivo de lavouras, ou então quando você, uma braquiária, um pasto já degradado, e você quer transformar aquilo numa área de lavoura, né? Então, normalmente uma cultura utilizada seria o arroz. Por que o arroz, né? O arroz, antigamente chamava-se o método barreirão, né? É um método, inclusive, trabalhado lá na Embrapa, né? Mas por que o arroz, né? Quando você tem, a partir de um pasto degradado, você tem um solo normalmente ácido, né? Solo braquiário é uma cultura que historicamente vem sendo cultivado em condições ácidas, né? Por adaptação, tem uma certa tolerância, então, à acidez também. Mas a gente sabe que, por exemplo, outras culturas, o milho já é bem exigente aí com essa parte aí de acidez. No caso, não só a acidez específica em si, mas o fato num solo ácido você tem uma maior concentração, né, de alumínio tóxico, né? Ele fica mais disponível, tá? Mais solúvel. Então, há um aumento da concentração em solos ácidos, há uma concentração maior, então, do alumínio na forma tóxica, né? E quando você abre uma área, mesmo que você coloque calcário, né? A correção não é imediata. Então, é uma cultura que, em função dessa tolerância, né? E você faria a calagem, desmataria ou implantaria ou derrubaria o pasto, dessecaria o pasto, coloca a calagem. Como ele tem tolerância, o arroz, então o tempo que demandar para corrigir o solo, mas você não está prejudicando a cultura. Você durar 4 ou 5 meses até você corrigir de maneira adequada para uma cultura mais exigente, no caso, para o arroz não teria problema, em função dessa tolerância à acidez. Então, historicamente, o arroz foi utilizado, né? A gente, aqui em Goiás, você tem, hoje em dia eu mesmo, quando cheguei aqui em Jataí na década de 90, a gente ainda tinha algum outro plantio de arroz. Estava iniciando aí a fase de expansão da soja. Mas hoje, praticamente, né? Nem as usinas de processo beneficiar o arroz já existem. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha. Cheguei aqui em Jataí, ainda tinha as duas ou três. Agora já acabou. Quer dizer, ainda parece que resta uma em Jataí, mas ele não, ele adquire o material de longe, né? Do Mato Grosso, alguma coisa assim. Então, assim, aqui no Goiás tem uma região norte de Goiás, né? Um projeto de irrigação que parece que o arroz tem uma importância. E no Rio Grande do Sul também, né? Regiões em que o arroz é irrigado por inundação, né? Então, o arroz é uma cultura que, na verdade, é uma cultura de solo alagado, solo encharcado, né? Esse arroz cultivado, e que o pessoal da Embrapa chama de arroz de sequeiro, já é um melhoramento para que a planta consiga, né, se desenvolver em solos drenados, em solos, não solos encharcados, mas vamos dizer assim.
O arroz é uma cultura que tem uma adaptação realmente a solo encharcado. E a gente tem algumas doenças importantes, né? Aqui para nossa condição mais específica, né? Que é a brusone, nematóide, mas são relativamente poucas doenças que têm algum impacto. E normalmente essas doenças são de fácil controle químico, né? Com fungicida. Apesar de a gente ter mais de 80 doenças, né? É isso aí colocado a nível mundial, né? A gente, como eu falei, aqui para a nossa condição, a gente tem nossa condição de sudoeste de Goiás, ou sei lá, Mato Grosso, ou Rio Grande do Sul, a condição de Brasil, né? Você tem bem menos doenças importantes, em torno de 10, né, que ocorrem, e dessas 10 aí mesmo assim, né? A gente teria a brusônia como doença-chave, né? E outras aí menos importantes aí, como a gente vai explicitar aqui durante a nossa aula, né? Então, uma primeira, aqui é o sintoma da doença chave, né, que a gente chama, que é a brusone. São essas lesões aqui. Deixa eu pegar aqui tá, essas lesões aqui com essa contorno aqui mais escuro e o centro é cinza, né, ou clarinho, né? Cinza claro, ou quase branco, né? São lesões relativamente alongadas que tem o centro aqui mais, vai afilando aqui para as duas bordas, né? Mais fino aqui nessa borda e nessa outra aqui, né? Tem esse aspecto geral, embora aqui não tá, assim, não tem uma imagem tão regular assim, mas ela não é uma lesão arredondada, mais alongada, né? Com as extremidades mais estreitas. Aqui é um sintoma. Aqui, evidentemente, o slide não está muito bom. Então, essa primeira panícula, ali, primeiro nó aqui, logo abaixo da panícula, tem uma lesão escura, né? É uma forma, é um tipo de sintoma também aqui da brusônia, né? Onde a infecção não é no limbo foliar, mas se dá aqui no colmo, né? Aliás, a doença apresenta sintoma em toda a parte aérea, né? Então ele pode afetar aquelas panículas, pode afetar aqui o colmo, pode afetar o limbo foliar, tá? Aqui já sintoma de mancha de grãos, que a gente chama. Na verdade, essa mancha de grãos pode ser causada por várias doenças, né, isoladamente, ou em conjunto aqui, como Drechilera, Foma, Alternaria, a própria Brusone também, ela pode dar esse sintoma aqui de mancha no grão, o fungo da Brusone, melhor dizendo, né? E Nigrospora, Corvulato, então, ou seja, é um complexo grande de doenças, então você está mostrando aqui à esquerda, né, essas manchas aqui, e o grão também na parte externa, né, naquela casquinha externa. E ele, quando você abre, né, você vê ele está manchado, né, significa que o fungo, ele não colonizou só a superfície, mas ele penetrou aqui e atingiu a parte interna aqui. Ele não foi só uma lesão ou uma colonização superficial, mas ele adentrou aqui e, inclusive, atingindo aqui o grão, né? Outros sintomas chamada escaldadura das folhas, né? São normalmente é na ponta, né? Da ponta para o meio e ele forma essas lesões com essas bordas aqui, formando a gente chama lesões concêntricas, né? Aqui é a queima da bainha, né? Causada por risoctônia, queima da bainha por risoctônia. Bom, então a gente, algumas poucas doenças, como eu falei, basicamente a gente tem aí 3 ou 4 doenças que a gente está mencionando aqui nesses slides, né? Ah, primeiro, então vamos falar um pouco algumas características epidemiológicas aí dessas doenças. A brusônia, por exemplo, ela é mais severa, né, em condições de deficiência hídrica. Aliás, o arroz, né? É extremamente suscetível. Essa questão aqui da umidade do solo é crítico, né? Tem até uma brincadeira que no começo da década de 70, quando havia um incentivo financeiro com seguro, né?
seguro agrícola era subsidiado, e uma cultura que foi incentivada foi o arroz, né? E se tinha o seguro era chamado Proagro. Então o pessoal falava que o pessoal plantava arroz e colhia Proagro. Por quê? Por que colher Proagro? Porque era muito alta a chance de ter, na condições do cerrado, uma deficiência hídrica basta uma ou duas semanas, principalmente na fase de emborrachamento. Então a cultura, a perda era quase total, né? Aquela panículazinha ficava em pé porque não enchia o grão, né? Então, tem daí a piada, né? A pessoa plantava o arroz e colhia proagro. Bom, quando ele tinha prejuízo, então ele acionava, evidentemente, o seguro agrícola, né? Que era chamado proagro, e era ressarcido esses prejuízos, era ressarcido em função, claro, que ele tinha que mostrar, né, provar que havia seca, né? Ou um veranico durante esse período da fase crítica aqui do arroz, tá? Agora, essa mesma Brusone, na situação de irrigação por inundação, portanto, na ausência de deficiência hídrica, mesmo que a doença ocorra, né, os prejuízos vão ser menos importantes, né, do que numa situação de deficiência hídrica. O fungo pode infectar ali desde a fase ali de plântula, né, até a maturação, né? Então, atingindo, como eu já falei, ali o colmo, pode atingir o limbo foliar, pode atingir ali os grãos também, né? Então, toda a parte aérea, né, pode ser colonizada, afetada pelo fungo. Então, qual é a fonte de inóculo primário, né? Ou seja, aquele inóculo que vai causar as doenças ali no início da estação de cultivo, vamos dizer assim, no início do verão, no início da estação chuvosa. Bom, a primeira semente infectada, né? Como a imagem mostrou ali, o grão afetado, né? Pode ser afetado a mancha de grãos, que pode ser causado também por peliculária, né? Pelo fungo da Brusone. Então, a semente é uma primeira fonte, né? Que traz, então, responsável pelaquela doença no início da estação. Semente contaminada vai germinar, evidentemente, esse grão vai ser o esporo, né, do fungo, vai atingir ali, vai penetrar na plântula, né? Então, essa é a primeira fonte. Pode ser também esporo do fungo, né, que se multiplicou ali na palhada da safra anterior, né? Ou seja, na verdade, não durante toda a entre-safra, o fungo pode permanecer ali na palhada e produzindo inóculo, né? Então, esse inóculo aí, remanescente, né, pode atingir ali nas primeiras chuvas. Pode ser também o inóculo vindo de áreas muito distantes, né? Centenas de quilômetros. Aliás, o Brusônia é uma cultura que ela vai muito bem, vai muito bem, eu digo assim, a longa distância, né? Através do vento. Condições ambientais favoráveis, molhamento das folhas. Isso aqui não é problema na condição nossa aqui de cerrado, né? Você tem aí mais de 10 horas de molhamento, né? Esse molhamento ocorre aí nesse período noturno, né? Logo que cai a noite, lá para 8, 9 horas da noite, até muitas vezes, dependendo da época do ano, né? Agora no verão, até 8, 9, 10 horas do dia, né? Você ainda teria molhamento, né? Umidade do ar superior a 93%, temperatura entre 20 e 25, nitrogênio em doses excessivas. Esse é um fator importante não só para a Brusone, né, mas como a gente vai ver aqui para as outras doenças. Quando eu falo nitrogênio, é o nitrogênio na forma do adubo industrial, né, pessoal? Do adubo altamente solúvel, que a gente chama. Isso não inclui, provavelmente, matéria orgânica. Provavelmente não, com certeza matéria orgânica. Então, porque o nitrogênio da matéria orgânica, ele não tem solubilidade imediata. Você tem uma palhada ou qualquer fonte de o que seja esterco se coloque, ou até a própria matéria orgânica, vamos dizer assim, natural do solo, o nitrogênio ele vai sendo liberado à medida que vai sendo degradada, a conta-gota, vamos falar assim, né? Então, você não vai ter, numa situação de matéria orgânica, uma alta concentração ali do nitrogênio solúvel na solução do solo, né?
que é diferente do adubo industrial que você coloca ali na cova durante a semeadura e com a umidade, uma grande parte desse adubo, né, vai ser solúvel e a planta vai absorver, né, mesmo que ela não precise naquele momento, né? Então, doses, inclusive lá na Embrapa era comum, pessoal, em você quer fazer testar materiais genéticos para resistência à doença, principalmente a Brusone, você coloca uma dose muito, muito além ainda daquela dose recomendada, né? Uma dose excessiva do nitrogênio industrial para que dê condição realmente favorável à doença, já que você quer testar materiais, tá? Para resistência. Então, você tem que favorecer a doença, no caso, né? Então, nitrogênio em doses excessivas, o nitrogênio industrial, né? Ele pode ser um fator aí, que aumenta aí a doença. A fase vegetativa você tem uma maior suscetibilidade das folhas, né? Enquanto que de 50 a 60 dias, né? Aí já na fase de florescimento, emborrachamento, florescimento, há um aumento da resistência. E lá na frente, ainda na fase grão leitoso, você volta a ter maior suscetibilidade, né? Então é interessante esse caso, né? Você tem aí uma fase um pouco mais de resistência, né? Orgânica da planta aos 50 a 60 dias, né? Sendo que na fase vegetativa e na fase final aí, de colheita, ou próximo da colheita, né? Você tem uma maior suscetibilidade. É claro que a gente está falando, quando fala aumento da resistência, não é resistência total, né, pessoal? Cultivares, outra forma de controle, né, que é o ideal, são cultivares resistentes, né? Então, assim, os sistemas de pesquisa, como a Embrapa ou outra empresa particular, evidentemente, tem como alvo, né? Isso, então, tem fonte de resistência, os materiais que são lançados geralmente têm resistência, ou a maior parte deles, a Brusone, né? Só que tem um detalhe, na verdade, essa resistência, ele pode ser quebrado, né, com o uso intensivo desse material. Quando eu falo uso intensivo, né, em grandes áreas, né, em grandes extensões durante vários anos, né? Então, tem uma informação que em países onde você tem um cultivo maior, né, como o Japão, normalmente a vida útil, vamos falar assim, dessa resistência é em torno de 4 a 5 anos. Você lança o material, né? Esse material, vamos dizer, se ele for aceito e for plantado em em grandes áreas, você, em torno aí de 4 a 5 anos, aquela resistência inicial é quebrada, né, em função aí do efeito, do impacto, né, disso na população que está naturalmente no campo, na população do patógeno, né? Então, apesar de você ter materiais sendo lançados, né? Você tem esse. É claro que eu não estou falando isso se você pegar uma região nossa, vamos dizer assim, né? Aqui, Jataí, Mineiros, em que você pouca gente planta, né? Não vai acontecer a mesma coisa, né? A gente dá a informação, mas dá o contexto, né? Porque em áreas em que você planta muito pouco arroz, evidentemente não vai ter aquele aspecto favorável de construir populações grandes, né, do patógeno, como você tem aqui para a soja, por exemplo, né? Pois, se a soja tem grandes áreas, e existe a possibilidade, então, de você estar nessas grandes áreas também estar possibilitando, né, populações, não, eu estou falando não da brusone, mas de outras doenças da soja, no caso, da ferrugem, só que, então, tem esses aspectos aí, tá? A Brusone, os materiais que são fonte de resistência, a gente diz que eles são fonte de resistência vertical, chamado, né? Que elas podem ser quebrados, então, por algum estirpe que já esteja presente ali naturalmente na população do patógeno. Então, é uma questão de manejo da população do patógeno, né? De dinâmica, vamos dizer assim, da população do patógeno.
A outra recomendação é fazer a aplicação de fungicidas, né? E você tem aí inúmeras recomendações. Essa aplicação deverá ser feita na fase de emborrachamento, e na emissão da segunda pontífice. Então, duas aplicações, né? É claro que a utilização de sementes certificadas, né? O tratamento de sementes com fungicida, né? É, certamente complementa aí, né? Ou melhor, a aplicação de fungicida complementa essa outra medida aí, né? Ou seja, sementes de boa qualidade, tratamento de sementes. Adubação equilibrada, né? Visando, evidentemente, evitar o excesso de nitrogênio, né? E o, o silício é um elemento que favorece a resistência, tá? Então, o silício é um elemento que se existe essa possibilidade. A literatura aí registra essa possibilidade aí, né? Silício e potássio, né? São dois elementos que têm uma implicação direta aí nessa questão aí da aumento da resistência, não só a doenças, mas inclusive até o ataque de lagartas. É claro que não vai impedir o ataque de lagarto, mas vai minimizar os impactos, né? Ou seja, vai provocar menos danos, né? Determinada população da lagarta, menos danos se você tem uma planta em que você tem uma alta concentração de silício. Provavelmente ele reforça ali a cutícula, né? Aumentando ali, vamos dizer assim, a barreira física, né? Não só para penetração e colonização de patógeno, de fungo, como também aí a ação de lagartas, tá? Então, a adubação equilibrada é uma recomendação importante aí para brusônia do arroz. Sementes de boa qualidade fisiológica e fitossanitária, já mencionei. Controle de plantas daninhas, que possivelmente pode ser uma fonte de inóculo. Distribuição de plantas voluntárias e doentes. Plantas voluntárias de sojas, ou de soja, não, desculpa, de arroz, né? Às vezes é aquela planta ali que nasce, se for no caso de uma cultivo sucessivo ali da safra anterior, né? Um cultivo sucessivo de arroz. Em situações, se for num contexto, como eu falei, que a região planta muito arroz, portanto aumenta a probabilidade de aparecimento de resistência, você tem essa recomendação aí de trocar de cultivares, inclusive, na verdade, também de plantar mais de uma cultivar, né? Para que você minimize esses aspectos aí da prusônia. Densidade de 80 a 120 quilos por hectare por semente, né? De sementes com espaçamento de cerca de 17 centímetros. Bom, a densidade de plantio é um fator importante, né? Quanto mais denso, maior você tem uma condição de umidade mais favorável ali, aquele microclima, né? Úmido mais favorável, e você tem um maior autossombreamento das plantas, né? Então, autossombreamento, então, com uma melhoria no microclima ali, em termos de umidade do ar, né? Então, favoreceria aí a maior severidade aqui do fungo da Brusônia. Então, como uma medida importante, seria utilizar a densidade adequada, né, que está recomendado, né? Não colocar uma quantidade a mais de que provavelmente possa até aumentar a produção na ausência da doença, mas aí você corre o risco de ter se acaso apareça a doença, né? Você pode ter problema aí. Mancha de grão, né? Outra doença também aparece no início da emissão da partícula até quando ela amadurece. A condição favorável para mancha de grão, chuva e alta umidade durante a formação dos grãos. Quando a planta acama também, que às vezes a panícula ali encosta ali no solo, né? Então você tem um aumento aí na incidência da doença. Dano causado por percevejo, no caso, porque o percevejo, quando ele introduz ali o estilete, né? Para sugar na folha, ou mesmo no grão, né? Você está abrindo ali uma porta de entrada para que a invasão aí desses fungos aí causadores da mancha de grãos. Ela ocorre
Escaldadura, né? É a terceira doença aqui. Ela apareceu aqui já em todas as regiões do Brasil, pode paralisar o crescimento da planta no início do emborrachamento. É importante nas lavouras plantadas em ambientes com alta precipitação pluvial, né? A fonte primária do inóculo, ou seja, é responsável pelas aquelas primeiras lesões ali no início da época chuvosa, sementes infectadas e a palhada ali, né? Restante do ano anterior, né? Onde certamente esse fungo também, né? Já que ele não é biotrófico, ele tem uma fase saprofítica, ele pode crescer, se multiplicar e estar produzindo inóculo, né? Eventualmente ainda na safra subsequente. Se coincidir, então, a produção de inóculo com o início da nova estação de cultivo, né? O inóculo naquela palhada ali remanescente coincidir com a formação ou a implantação de uma nova lavoura, né? Pode ocorrer o encontro aí e a infecção. Condições ambientais favoráveis a escaldadura orvalho prolongado no perfilhamento e na fase de perfilhamento e emborrachamento do arroz. Alta população de planta também e adubação nitrogenada excessiva. Novamente, aquilo já foi falado antes, o nitrogênio solúvel, né? O controle, o uso de sementes sadias ou tratados com fungicidas. Chama a atenção que normalmente, quando a gente está falando fungicidas, é o recomendado ali no site do Ministério da Agricultura, e normalmente as doenças, os fungicidas recomendados para Brusone, que seria a doença-chave, já pegaria também, né? Essas outras doenças, tá? Então é uma questão de escolha, né? O próprio o portfólio lá de produtos, né? É relativamente extenso. Existe essa possibilidade de você escolher entre esses fungicidas aqueles que eventualmente pega as doenças críticas ali para aquela região. Queima da bainha é outra doença, né? Pode reduzir drasticamente a produtividade de arroz irrigado no estado de Tocantins, né? E é interessante aqui o estado de Tocantins, porque é uma doença da queima da bainha causada por risoctônia ou o Thanatéforos, que é, na verdade, eu falo ou não que seja um fungo diferente, mas é o mesmo fungo, né? Na fase sexuada é chamada Thanatéforos, na fase assexuada é chamada de risoctônia. Então, você tem nesse estado de Tocantins temperaturas noturnas mais elevadas, né? Às vezes em torno de 25 graus. Então, é uma condição que mais favorável aqui a essa doença, né? Causada por isoctônia na fase assexuada e tanatéforos. Então, já seria menos importantes, no caso aqui, para nossa condição. Eu falo nossa condição sudoeste de Goiás. A gente tem altitude aqui em torno de 800 a 1000, em que mesmo no verão você dificilmente tem essas temperaturas aí de 25 graus, ou de 22. A gente tem que 18, né, no máximo 20. Então é uma condição não tão favorável, tá? Eu falo sudoeste, mas talvez seja, se a gente pegar ali regiões abaixo de 400, né, aí seja uma condição, desde que haja, né, o plantio de arroz em grandes áreas, já seria uma condição mais favorável aí para essa doença, né? Bom, esse fungo é um fungo de solo, só lembrando, né? Então, o inóculo não vem de grandes distâncias. O inóculo está presente no solo ali já que ele é um habitante natural do solo. Não quer dizer que a presença desse fungo vai provocar a doença, né? Então, existe, para que ocorra a doença, né? Evidentemente, é algum detalhe de uma situação específica ali naquele nicho, né? Onde às vezes propicia aí, então o ataque aí do fungo, né? Ocorre geralmente nas bainhas e no colmo, pode provocar seca das folhas e acabamento da planta. Ele desenvolve rapidamente durante a emissão da panícula e enchimento do grão. A fonte do inóculo, né? O fungo, né? Ele pode permanecer ali no solo na forma de esclerócio, né? Que é uma estrutura de resistência do próprio fungo. Então, se ele ataca num determinado cultivo, ele vai produzir no final, né, na fase da colheita do arroz, você lá vai
vai ser tirado o arroz e ele forma esses esclerócios aí, que são os resistência. Eventualmente, se você então plantar, repetir o plantio, né? Você pode ter aí, como inóculo primário, sabe? Essas estruturas que foi produzido ali na safra anterior, esses esclerócios, né? Ou ele pode também, além do esclerócio, a palhada, né, na forma de micélio, porque você tira o arroz, você colhe o cacho lá e fica a palhada, né? E o fungo vai crescer ali, produzir micélio, produzir esporos, né, que são disseminados pelo vento, ou produzir esclerócios também, né, que é outra forma, né, que é outra estrutura, tá? Então você pode ter o inóculo primário, né, ou a infecção a partir desses esclerócios ou do próprio micélio que vai produzir ali os conídeos, né, que são um tipo de esporo, né, que é adaptado aí a ser levado e infectar também a planta. Ou pode ser também de hospedeiras alternativas que permanecem ali, né, como na entre-safra, né? Podem ser gramíneas infestantes, né, aquelas gramíneas perenes, ou alguma planta leguminosa ali, né, que permanece na entre-safra. Não são plantas anuais, né? A disseminação pela água de irrigação, evidentemente que é mais limitado, né? Não, certamente a queima da bainha não atinge todo o plantio, né, numa determinada área, como pode acontecer com a brusônia, tá? E as demais doenças da parte aérea, né? Então, esse aqui, o inóculo, ele infecta a partir da raiz, né, ou ali do colo da planta, mas o fungo é um fungo que está ali abrigado, ali, que está se desenvolvendo ali na palhada ou na microflora natural do solo, né? Então, a água de irrigação é uma possibilidade, mas não é tão importante assim. A movimentação do solo durante a aração, né? Então, ou seja, indica que um sistema de plantio direto, né? Esse tipo de disseminação, né, é diminuído, né? Condições ambientais favoráveis à queima da bainha, né? Elevado percentual de matéria orgânica, né? 3 a 4%. Nesses solos arenosos aqui, os solos arenosos, né? Isso é muito difícil acontecer. É 5% de matéria orgânica, né? Altos níveis de nitrogênio e alta densidade de semeadura. No caso, novamente, o nitrogênio altamente solúvel, né? Alta densidade de semeadura, porque normalmente você tem um alto sombreamento maior da cultura e esse microclima ali, né? Você tem um dossel mais espesso, então você vai e conserva mais ali aquele umidade relativa do ar a nível ali, abaixo ali, da, das, na parte interna, né? Do cultivo, né? Danos causados por insetos, como broca do corvo, percevejo, né? Pode predispor aí, abrir a porta para infecção por Rhizoctonia solani, que é o fungo aí da queima da bainha. O controle da queima da bainha, né? Boa drenagem na entre-safra, né? No caso, na entre-safra, né? No caso daqueles arroz que são irrigados por inundação. O que é irrigação por inundação? Você deixa uma lâmina d'água ali durante um determinado período, permanente, né? Na planta, né? É um sistema que o pessoal utiliza muito no Rio Grande do Sul, numa determinada região lá do Rio Grande do Sul. Tá? A adubação é equilibrada, né? Reforçando novamente a questão do colocar o nitrogênio industrial estritamente dentro do recomendado, né? Evitar, às vezes, caprichar talvez um pouco mais aí no potássio e no silício. Utilizar a densidade de semeadura recomendada, nesse caso aí 80 a 120 quilos por hectare. O uso racional de herbicidas, né? Evitando a toxidez, né? Ou algum efeito fitotóxico desse herbicida. Rotação do arroz com gramíneas como milho e sorgo, que não são hospedeiras aí do fungo aqui. Tratamento de sementes com fungicidas. O fungo Rhizoctonia. Bom, e assim a gente termina. A gente teria outras doenças aí também, como a ponta branca do arroz, né? Causado por nematóides, tá? Que
a gente até deixou de lado aqui, né? Mas que para nossa condição aqui não é muito importante, né? Bom, e é isso, a gente fica aqui, né? E até a próxima, pessoal.